Iniciamos agora uma revisão e aprofundamento do direito administrativo, tratando agora do assunto poderes administrativos. Comigo na tela, questão número 1, vamos analisar o seguinte. O item diz, suponha que em razão de antiga inimizade política, o prefeito do município X desaproprie área que pertencia a Cleide, alegando interesse social na construção de uma escola de primeiro grau. Nessa situação hipotética, a conduta do prefeito caracteriza desvio de poder. Esse item está correto. Comigo aqui, olha só. Quando uma autoridade competente pratica um ato nos exatos limites da competência que tinha, que é o caso aqui, o prefeito tem competência para desapropriar, mas ele pratica esse ato buscando satisfazer um interesse, uma finalidade que não seja a finalidade pública expressa em lei, isso é uma hipótese de abuso de poder chamada desvio de finalidade ou desvio de poder. Então, só para a gente consolidar, comigo aí na tela, olha só. O abuso de poder, ele se configura tradicionalmente de duas maneiras. Pelo excesso de poder e pelo desvio de finalidade. Eu vou pedir sua atenção especial para o fato de que o desvio de finalidade é sinônimo de desvio de poder. Você precisa conhecer essa informação aí. Desvio de finalidade é sinônimo de desvio de poder. Muito bem. Então, essas são as duas formas tradicionais aí do abuso de poder. Comigo aqui, olha. O que é o excesso de poder? O excesso de poder é quando a autoridade competente pratica um ato extrapolando, exorbitando o limite legal da competência que tinha. Por exemplo, lá na Lei 8.112 diz que a autoridade competente para praticar o ato de advertência é a chefia imediata. Muito bem. Mas também diz que a suspensão de até 30 dias é da chefia imediata. Vejam bem, a suspensão pode ser de 1 a 90 dias, a penalidade de suspensão, de 1 a 90. Se a suspensão for de até 30 dias, a autoridade competente é a chefia imediata. Se for acima de 30, vai ser uma autoridade bem acima da chefia imediata. Muito bem. Suponhamos que foi instaurado um processo disciplinar, ao final do processo comprovou o cometimento de infração sujeita à suspensão, e aí a própria chefia imediata aplicou uma suspensão de 45 dias. A chefia imediata tinha competência para suspender, mas tinha um limite, até 30. Ela extrapolou esse limite. Essa é uma situação de excesso de poder, tá aí, ó. Excesso de poder. Agora, no desvio de finalidade, o que acontece comigo? A autoridade competente no desvio de finalidade, também chamado desvio de poder, a autoridade competente pratica um ato nos exatos limites do poder que tem. Não passa 1 milímetro do seu poder, da sua competência. Mas o objetivo dela é atingir uma finalidade diferente, diversa daquela prevista em lei, da finalidade pública. Aí você tem a desvio de finalidade. Em prova, os dois exemplos mais comuns de desvio de finalidade são remoção de ofício para punir ou retaliar o servidor. E o outro exemplo clássico, carteirada. Esses são os dois principais, os mais comuns. A nossa questão aí trouxe um outro exemplo, que é uma desapropriação com o intuito de punir um adversário político. Agora, toma cuidado por quê? Porque além dessas duas hipóteses de abuso de poder, nós temos uma terceira, a omissão. A omissão, em determinadas circunstâncias, pode caracterizar uma hipótese de abuso de poder. Quando?
quando a autoridade ou agente competente tinha o dever de agir, tinha condições para fazê-lo no caso concreto, mas não o fez. Nessa hipótese, tinha o dever de agir, condições para fazer, não fez, você tem uma omissão que caracteriza o quê? Olha aí, abuso de poder. Muito bem. Voltando aí, a questão número 1, então, está realmente certa. E agora, nós vamos para a questão número 2, comigo aí na tela, diz o seguinte: constitui exemplo de poder de polícia a interdição de restaurante pela autoridade administrativa de vigilância sanitária. Esse é um clássico poder de polícia do tipo sanção. Sanção ou cautelar, para evitar, para interromper aí um dano. Então, essa questão número 2 está correta. Questão número 3. A aplicação das penas de perda da função pública e de ressarcimento integral do dano em virtude da prática de ato de improbidade situa-se no âmbito do poder disciplinar da administração pública. Está errado. Está errado. Por quê? Gente, a improbidade, a condenação por improbidade, só na via judicial. Ou seja, só por sentença judicial. Não pode ser por uma decisão meramente administrativa. Então, logo, não é um poder disciplinar. É a manifestação aí do poder judicial. Questão número 3 está errada. Vamos para a questão número 4 agora. A aplicação de multa pela administração pública. Então, a aplicação de multa pela administração pública a restaurante que violou norma de vigilância sanitária inclui-se no âmbito do poder disciplinar? Não. Aqui não pode ser poder disciplinar, tem que ser poder de polícia. Polícia administrativa. Logo, questão 4 está errada. Continuando. 5. A avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior é juridicamente possível. Até agora está perfeito. Desde que seja temporária, realmente ela tem que ser temporária, excepcional, realmente tem que ser excepcional, fundada em motivos relevantes e devidamente justificados. Perfeito. Isso aí é o que você encontra expressamente no artigo 15 da Lei 9784/99. 9784/99. Então, a questão número 5 está correta. Questão número 6. A vocação, novamente a vocação, é a prerrogativa conferida ao superior, realmente tem que ser um superior, para que ele, de ofício ou mediante provocação. Aí não. Não pode ser mediante provocação, é sempre de ofício. Do interessado, apreciar aspectos de ato de seu subordinado no intuito de mantê-lo ou reformá-lo. Aí está errado. E neste caso aí, se for mediante provocação, se houver uma provocação do interessado para rever algum ato, aí você vai ter um recurso administrativo. E quando a autoridade superior analisa o recurso administrativo, ele não está avocando, ele está exercendo a sua competência de revisar uma decisão de um subordinado. Então, questão 6 está errada. Questão número 7. O poder discricionário diz respeito à liberdade de atuação que possui a administração pública, podendo valorar a oportunidade e a conveniência da prática de ato administrativo, desde que sejam respeitados os limites legais. Perfeito. Essa é uma perfeita definição do poder discricionário. É justamente essa margem de conveniência e oportunidade, mas desde que sejam respeitados os limites legais. Questão número 8. No âmbito do poder judiciário, não existe hierarquia, no sentido de relação de coordenação e subordinação,
no que diz respeito às suas funções judicantes. Isso está correto. E aí, a gente vem aqui na nossa tela branca para dizer o seguinte. Você tem o poder executivo com hierarquia. É característico a hierarquia aqui. Você tem o poder judiciário, mas aí o poder judiciário tem que ser considerado na sua função judicante, que é a função de julgar, e na função administrativa interna de seus próprios serviços, servidores. Bom, na função judicante é sempre sem hierarquia. Não existe hierarquia entre juízes e tribunais, entre juízes. E na função administrativa é com hierarquia. É com hierarquia. Agora, a mesma lógica vale para o poder legislativo. Porque o poder legislativo, ele tem a função legiferante, que é de elaborar e aprovar as leis. E tem a função, ele tem a função a função administrativa. Aí na função administrativa, apaguei aqui a tela, na função administrativa do Poder Legislativo, ele tem hierarquia. Agora, na função legiferante do Poder Legislativo, ele não tem hierarquia. Então, judiciário na função judicante não tem hierarquia. Legislativo na função legiferante não tem hierarquia. Mas tanto o judiciário quanto o legislativo na função administrativa interna existe hierarquia. Por isso que a questão número 8 está correta. Por quê? Porque o judiciário na função judicante realmente não existe hierarquia. 9. De acordo com o STF, a demissão de empregado público de empresa pública ou de sociedade de economia mista que preste serviço público não precisa ser motivado. Está errado. Por quê? Porque empresa pública e sociedade de economia mista, ambas devem seguir o princípio da motivação. Então, por isso que a questão número 9 fica o quê? Errado. Quando vai demitir o empregado, essa decisão tem que ser motivada. Segue o princípio da motivação. Questão 10. O Distrito Federal não pode delegar o poder de polícia administrativa a pessoa jurídica de direito privado. A exemplo da sociedade de economia mista, mesmo que embasado no princípio da eficiência e limitada a competência para a aplicação de multas. Essa questão 10 está correta. Por quê? Porque aqui, gente, é a regra. A regra é não pode delegar poder de polícia. Então, vamos aqui, olha. Delegação do poder de polícia. Bom, qual é a regra? A regra é: não se admite. Não se admite. Se a questão vier genérica na prova, você vai responder com a regra, não se admite. Agora, e as exceções?
exceções. Bom, pode delegar para empresa pública e sociedade de economia mista prestadoras de serviço público. Mas olha só pode delegar a atividade de fiscalização inerente ao poder de polícia e consentimento. Lembrando que o poder de polícia compreende 4 atividades: legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Só pode delegar para uma empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço 2 dessas 4 atividades: fiscalização e consentimento. Sanção e legislação não pode. Muito bem. Agora, também pode ser para concessionários e permissionários. Neste caso, só pode delegar só fiscalização. Detalhe: você só vai considerar as exceções se o examinador mencionar expressamente na prova. Como que ele faria isso? Ele explicita especificamente empresa pública, sociedade prestadora e fiscalização e consentimento, ou então ele explicita concessionário, permissionário e fiscalização. Se ele falar também em nenhuma hipótese se admite delegação do poder de polícia, aí fica errado, porque ele está excluindo as exceções. Então, na prova, a exceção só vai ser tratada como ou ele exclui, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, ou ele detalhe, especifique exatamente a exceção. Caso contrário, você pensa com a regra. Comigo na tela, a regra é não se admite delegação. Essa é a regra. Isso faz com que a gente perceba o porquê que essa questão número 10, que está falando da regra, está correta. Realmente não pode delegar. Questão número 11. Se, fundamentado em razões técnicas, um secretário estadual delegar parte de sua competência relacionada à gestão e à execução de determinado programa social para a entidade autárquica integrante da administração pública estadual, tal procedimento caracteriza exemplo de exercício do poder hierárquico, mediante o Instituto da Descentralização. Essa 11 está errada. E por que ela está errada? Olha só. Você tem aqui uma secretaria estadual. E aqui você tem uma, por exemplo, autarquia. Bom, lembrando que a Secretaria Estadual é a administração direta, é o próprio Estado, é a pessoa jurídica estatal. E aqui é indireta. Ou seja, são pessoas jurídicas distintas. Quando você passa alguma competência para cá, eu estou passando do ente federativo, porque a secretaria ela é o próprio ente federativo. Isso aqui é feito por descentralização. E aqui, gente, entre eles, daqui para cá, ó, não há hierarquia. Não há hierarquia. Portanto, quando ele fala delegar, e ele diz, é mediante o Instituto da Descentralização, olha a questão 11 aí. Em razões técnicas, um secretário estadual delegar parte de sua competência relacionada à gestão e execução de determinado programa social
para a entidade autárquica integrante da administração pública. Tal procedimento caracterizar exemplo de exercício do poder hierárquico. Não é poder hierárquico, porque não tem hierarquia. Mediante instituto. Descentralização, sim. Foi uma descentralização, mas não é poder hierárquico. Então, realmente está errado. 12. Questão número 12. Comigo, o que diz aí a questão número 12? Após ter sido submetido a processo disciplinar em razão do cometimento de infração disciplinar, determinado servidor foi removido de ofício por seu superior hierárquico, agente competente para tanto, como forma de punição. Olha só, eu já mencionei isso aqui, acabei de mencionar nesse vídeo. Você fazer a remoção para punir é um desvio de quê? Desvio de finalidade. Também chamado desvio de poder. Então diz, embora observada a regra de competência referente ao poder disciplinar, houve desvio de poder, claro, já que não foi atendida a finalidade prevista em lei para a prática do ato de remoção. Perfeito. Questão número 12 está correta. Questão número 13 agora. Tratando-se de delegação de competência de superior para subordinado em uma estrutura hierarquizada, a autoridade delegante não pode exercê-la após a transferência da atribuição. Errado. 13 está errado porque, olha comigo, aqui você tem o delegante. E aqui você tem o delegado. Bom, a competência do delegante, ela é dada por lei. Aí ele pega parte dessa sua competência, nunca o todo parte, e delega. Bom, ao delegar essa competência, ele continua competente conjuntamente, concomitantemente com o delegado. Então, o delegado pode praticar o ato, mas o delegante também. Então, voltando aqui, olha, ele diz que não pode exercê-la após a transferência. Não, pode sim, ele continua competente. Por isso o 13 está errado. Por isso a questão 13 está errada. 14. No que se refere ao exercício do poder de polícia, denomina-se exigibilidade a prerrogativa da administração de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem depender de prévia manifestação judicial. Está errado. Gente, colocar o ato em imediata execução, o que é? É uma coisa chamada executoriedade. Ou auto-executoriedade. Exigibilidade é o quê? Usar meios indiretos para forçar o destinatário do ato a cumpri-lo por si mesmo. Forçar o destinatário do ato a cumprir por si mesmo. Então aqui ele confundiu exigibilidade com executoriedade. 14 ficou errado. Questão número 15. Um dos efeitos do sistema hierarquizado na administração é a avocação. Isso está correto. Avocação de competência. Possível somente entre órgãos e agentes do mesmo nível. Não. A vocação é sempre entre órgãos de nível diferente. Tem que ter subordinação. Isso é o que você acha no artigo 15 da Lei 9784/99. Ficaria correto, então aqui está errado. Mas ficaria correto se ele tivesse falado delegação. Se ele tivesse falado delegação aqui, estaria tudo correto. É o que você acha lá no artigo 12 dessa lei aqui. Tudo bem? Então comigo aqui, finalizamos mais esse bloco aí tratando de uma revisão e aprofundamento
do direito administrativo, o tema são poderes administrativos. Nós voltaremos para continuarmos aí a análise e o aprofundamento desse assunto, poderes administrativos.